Caso ele concorde, ele está afirmando, olha, eu quero me sujeitar a este tratado, a esta convenção internacional. Ou então eu não quero me sujeitar a este tratado, a esta convenção internacional. Se, ainda nas hipóteses em que ele escolhe se sujeitar a este tratado, a esta convenção, caso ele descumpra, quase nada pode ser feito, porque não existe a possibilidade do exercício da coercitividade no âmbito internacional para o cumprimento de uma regra jurídica. O que pode acontecer? O Estado ele pode ser preso, o Estado pode vir a ser processado. Não. O Estado ele pode ser invadido por outro lado, não cumpriu esse tratado. Então nós vamos invadir, ocupar o seu Estado. A jurídica precisa, o que a ciência política e a teoria geral do Estado nos aponta, então? Como é que se dá o reconhecimento desta soberania no plano internacional? Bom, existem três teorias que dão conta desta identificação, né, da soberania. Então vamos lá, a pergunta é: como identificar o momento em que uma sociedade política organizada pode ser considerada soberana? Primeira corrente: a soberania deveria ser reconhecida apenas para aqueles estados que possuem condições de impor a sua vontade, ou seja, a soberania através da força, ou do exercício da força, ou da mera possibilidade do exercício da força. Aqui, esta corrente é uma corrente um tanto quanto retrógrada, ultrapassada, né? Mas que percebe-se que na prática ela tem um efeito bastante contundente. Por que eu não posso invadir um Estado? Porque se eu invadir este Estado, obviamente, este Estado ele tem pleno direito a se defender desta invasão. E eu não invado este Estado para justamente não ocasionar este problema, não a outro indivíduo, não ocasiona um problema para mim mesmo, para o meu próprio Estado, para o meu próprio uma guerra, nesta invasão total, ok? E aí a primeira corrente dá conta de um viés bem prático, né? O exercício militar da força. Então, tem soberania aquele Estado que pode impor a sua vontade, ponto, através do exercício da força. Segunda corrente, uma corrente legalista, qual afirma que deve-se observar as regras estabelecidas pela própria comunidade internacional sobre o assunto. E aqui nós temos convenções, tratados, enfim. Caso haja um descumprimento, o que pode ser feito? Uma invasão? Não, de forma alguma. E aí? Pouco pode ser feito, né? Não existe esta coercitividade, não da forma como experimentamos no âmbito interno, na ordem jurídica dentro de um Estado, ok? E a terceira corrente? A terceira corrente aqui ela não foi pintada de vermelho por acaso, não, porque é aquela reconhecidamente como aquela que entre os doutrinadores, né, é justamente aquela mais adequada, mais assertiva. Por quê? Porque ela afirma que o reconhecimento de um Estado por outro é ato unilateral e meramente declaratório, que implica a aceitação daquele reconheceu da condição de sujeito de direito internacional do Estado reconhecido. Então perceba, primeiro, uma assertiva no qual este ato, este reconhecimento da soberania de um Estado por outro Estado é um ato unilateral. Não é possível este Estado
mas ele está reconhecendo uma situação de fato que já existe, pretérita, ok? Que já existe. A soberania daquele outro Estado, através desse reconhecimento, não foi criada naquele momento. Não, ele só está vindo a público para atestar algo que já existe, ok? Por quê? Porque não é o reconhecimento da soberania de um Estado no plano internacional que ocasiona o seu autêntico surgimento. A soberania ela não surgirá a partir da mera declaração, a partir do mero reconhecimento desta soberania, certo? E ao final descobriremos que não existe um conceito fechado, né, de soberania. Quando que a soberania é criada? Não. A soberania, a identificação deste elemento constitutivo, requer o alinhamento aí de diversas variáveis, que combina tanto questões no âmbito interno e questões do âmbito externo. Dentro deste Estado, o povo ele reconhece a existência deste Estado, ele se identifica, ele se um vínculo jurídico sendo traçado entre povo e Estado, existem limites definidos para esta organização. Este Estado detém formas de exercício, funções para o exercício do poder. Como que se dá esta divisão do poder dentro deste Estado? Este Estado ele é capaz de solucionar seus problemas do âmbito interno através do exercício da força ou não. Este Estado também tem a possibilidade de se defender caso haja uma invasão, detém um poderio também para se afirmar no âmbito externo. Perceba, é um alinhamento de diversas variáveis, que vai depender do contexto, certo? E aqui, essa temática, ela desperta muito mais perguntas do que suscita necessariamente respostas, né? Olha que lindo, ciência política, teoria geral do Estado, perdão. Bom, então aqueles que gostam de estudar conceitinhos assim fechados, né? Direito é isso, direito é aquilo, infelizmente não encontrará um solo fértil dentro dessa temática. Então é necessário abrir um pouco a cabeça e entender que depende muito das questões atinentes aí a um contexto histórico, cultural, geolocalização, geopolítica, perdão, que se está estabelecida neste momento no globo, tem todo um emaranhado de que, que os estados, no plano internacional, então, eles vivem em vida, de fato, uma ordem jurídica em que todos integram, mas não existe um órgão superior de poder a que todos se submetam. Então, esta relação de independência que se estabelece entre estados, por vezes é conflituosa, é dificultosa, justamente para a promoção de consenso, os quais já verificamos nas aulas anteriores, relativas à democracia, etc. e tal, que esta promoção desses consensos. E perceba, no âmbito externo, as coisas só acontecem se existir consenso. Consenso em as partes desta relação jurídica. Por que é importante esse reconhecimento no âmbito internacional? Pressupõe a necessidade de serem firmadas cada vez mais relações jurídicas bilaterais entre Estados. Ou seja, na globalização
qual experimentamos, neste neoliberalismo qual experimentamos, nenhum Estado consegue de fato existir, se desenvolver, desenvolver no âmbito econômico, social e trazer de fato um conforto para o seu povo, sem traçar um mínimo de relações jurídicas, certo? Bom, e aí aqui o que eu pontuo é, não existe um poder supremo mundial, o Estado, para desenvolver relações jurídicas com outros, necessita deste ato de reconhecimento. Então, a partir do momento que um Estado vai a público e afirma que está reconhecendo a soberania do outro Estado, ele não faz isso ao léu, né? A bel prazer, vou fazer isso, né? Tanto faz, tanto fez, não. Ele tem uma expectativa. Expectativa de que, bom, se eu estou reconhecendo a existência deste Estado, então este Estado agora insere-se na geopolítica, pelo menos na geopolítica que eu formo, que eu observo, né, daqui, e agora eu tenho a possibilidade de firmar uma relação jurídica com um novo Estado. Olha que interessante. Um novo mercado se abriu para mim. Olha que interessante. Agora nós podemos vender bens, comprar bens daquele determinado Estado. Certo? Então, é uma relação de interesse, professor, que é absurdo, de fato. É uma relação de interesses, que por vezes são mútuos ou não. Ok? Avançando. Soberania e autonomia estatal. Lembra que lá no início da aula eu falei, poxa, a soberania, para que exista de fato o reconhecimento desta soberania como um elemento constitutivo, existem diversas variáveis, né? Várias variáveis, né? Olha aí que interessante. Que redundante, professor, de fato, de fato. Vamos lá. A existência de um poder político organizado dentro de um Estado, galera votando, né, sendo votado, né, justamente uma síntese desses direitos políticos, não pressupõe necessariamente que exista uma soberania. Não. Soberania é o poder político em sua forma plena. Né? O fato de apenas uma coletividade, de forma livre, escolher a forma como ocorrerá a organização daquele determinado local, né? Indica tão simplesmente a existência de uma autonomia, mas não indica necessariamente a existência de uma soberania, certo? E aí, isto é compreendido facilmente com este exemplo aqui, ó, federação. O que é uma federação? Bom, federação é esta forma de Estado na qual nós temos um Estado maior, que foi formado pela união de Estados-membros, Estes Estados-membros se uniram, né, decidiram abrir mão, né, de sua soberania e entregar essa soberania para este Estado maior, a República Federativa do Brasil. Olha aí que interessante. E aí o Acre, poxa, mas aqui no Acre a gente elege governador, deputado, não é verdade? É verdade. E aí, o que aconteceu? O Acre ele tem autonomia. Na federação, os Estados-membros mantêm a sua autonomia. Todavia, a soberania pertence a este Estado maior criado, chamado República Federativa do Brasil. A autonomia permite justamente estabelecer a organização deste Estado-membro, inclusive a organização política deste Estado. Por isso temos eleição para governo, deputado. Okay? Síntese, né, desta federação, como é que vai se dar esta federação. E aqui eu trago características fundamentais do Estado federal. Então, existe apenas um Estado soberano, este Estado maior, que foi criado pela união destes Estados-membros. Existe a impossibilidade de secessão ou separação destes Estados. Existe uma distribuição constitucional de competências. Perceba, estes Estados-membros ainda detêm certa autonomia. E a Constituição deste Estado implicará necessariamente na identificação da responsabilidade, né, das competências, os deveres, né, os quais cada ente desta federação poderá exercer e estará condicionado necessariamente. Não implicando necessariamente
na hierarquização dentro deste Estado. Não, todos eles estarão no mesmo plano hierárquico. Haverá apenas uma diferenciação das competências de cada ente da federação. Ok? Ótimo. Há um compartilhamento do poder político entre os entes federados. Há uma descentralização política dentro deste Estado federal. Este Estado federal, em cada Estado-membro, a eleição para um chefe do executivo, né? Que haverá ali que será circunscrito a sua competência, seu grau de ação, justamente aos limites deste Estado-membro. Então, o governador do Acre tem poder dentro do Acre. Ponto. Se ele quiser fazer outra coisa fora do Acre, ele vai precisar estabelecer consensos, né? Consensos com outros governadores, outras autoridades que detenham competência para tal, para conseguir realizar atos fora, né? Atos fora deste Estado, certo? E além de eleição para governador, nós temos eleição para quê? Nós temos eleição para senador, deputado federal, presidente da República. Perceba, existem diversos meandros, né, de existência deste poder executivo. Então há uma descentralização política. Não existe um governo central único que detém todo o poder. Não, há uma descentralização política, ok? Dentro desta federação, certo? E aqui nós temos uma hashtag que sintetiza, né, a diferença entre soberania e autonomia. Então perceba. Diferença entre soberania e autonomia. Soberania é elemento que se relaciona com o poder político supremo e independente do Estado e confirma a aptidão deste Estado para contrair relações jurídicas no plano e poderá estar presente caso seja adotada a forma federativa. Membros podem organizar sua máquina administrativa e elaborar leis de sua competência. Eu coloco esta aqui, ó, este destaque, né? Este negrito aqui, a máquina administrativa e elaboração de leis de sua competência para pontuar que isso aqui não é soberania, isso é exercício de autonomia, ok? Pô, professor, isso me quebra. Isso me quebra. Eu não estou entendendo mais nada, nada mais faz sentido na minha vida. Vamos lá, um exemplo prático aqui. Nós temos aí determinado ali para reger justamente as relações que se estabelecerão dentro deste determinado limite e tal, mas nenhum Estado reconheceu a existência desta coletividade que se estabeleceu deste território. Nenhum Estado reconheceu. Foram a público lá, pelo amor de Deus, gente. A gente é um Estado aqui, tá tudo certo, tudo organizado, até Constituição a gente já tem, tá tudo certinho aqui, pessoal. Um Estado reconhecido. E aí? De forma prática, agora sem pensar nesses termos técnicos aqui, de ciência política, teóricos e tal. De forma prática, você acha que vai durar no mundo em que vivemos hoje? Este Estado vai durar? Ele vai durar muito tempo? Provavelmente não. Por quê? Porque um período de guerras, o que importa mais? Quando se tem um estabelecimento de uma tensão muito grande entre Estados, o que importa mais? A possibilidade corrente, né? Então, esse seu exemplo aí, essa coletividade se estabeleceu nesse determinado território.
Se, no primeiro momento, eles forem exigidos aí, justamente, a se defenderem de uma possível invasão, ou auxiliarem outros países a exercerem este poderio militar, né, esta força física, perceba, então, que pode haver um reconhecimento da soberania deste Estado, tendo em vista a existência da primeira corrente. Olha que interessante. Né? Mas dependendo do contexto em que se estabelece, nós temos um contexto de paz, né? De viva paz. Tem-se uma proeminência da terceira corrente. Isso não significa que será dessa forma para sempre, certo? Mas o que nos importa é que a terceira corrente ela é vazia o suficiente e objetiva o suficiente para dar conta de um conceito aqui de reconhecimento de soberania e, ao mesmo tempo, da desnecessidade ou descorrelação do reconhecimento da soberania que foi feito de propósito. Em seguida, relações internacionais do Estado. Bom, nós falamos que as relações internacionais que se estabelecem entre Estados são fundamentais no mundo em que vivemos, não é verdade? Professor, é verdade. Mas existe, tão simplesmente, no mundo em que vivemos, relações internacionais entre Estados? Não. Existem os chamados sujeitos, outros sujeitos de direito internacional. E aqui, trouxe aqui uma classificação e exemplos. Aqui, ó, pessoal, tem em negrito, né? Organizações internacionais, em negrito, que é uma subclassificação, né, de sujeito. Indivíduo e ONGs, entendeu? Beleza? Primeiro, organizações internacionais. São aquelas organizações, né, instituições criadas pela vontade dos Estados. Aí o exemplo, a ONU, Organização das Unidas, ok? Esta assembleia que se estabelece justamente pela busca da promoção de consensos no âmbito internacional. Indivíduo, indivíduo pode ser sujeito de relação internacional? O professor vai explicar aula nova? Vou nada, aula nova já dei. Já foi-se, todo mundo estava presente. Indivíduo. Bom, indivíduo aqui que eu estou falando é aquela pessoa natural. Não está entrando na minha cabeça. Então, vamos dar uma... Se concentre aqui comigo, observe aqui comigo e também, ó, leia. Leia a leitura recomendada, faça uma aprofundada, beleza? Se acalme aí. Vamos todo mundo ficar calmo, na paz, beleza? Indivíduo. Indivíduo é o quê? Pessoa natural. Terceira vez que eu falo a mesma coisa. Aí os meus alunos lá do terceiro período vespertino, né? Fico dizendo que eu tenho cacuete, que eu tenho... Eu gosto de ficar repetindo as coisas. Estou me esforçando para... Tá? Vamos lá. Em dois, alguns tratados regulam diretamente a possibilidade de estabelecer uma relação jurídica entre um Estado ou uma organização internacional e um indivíduo. Aí o exemplo que eu trago é processo penal internacional. Perceba, o Tribunal Penal Internacional ele julgará ações de indivíduos, certo? Mas perceba, a sujeição, né, deste Tribunal Penal Internacional elas se dão exatamente da mesma forma que uma sentença está sofrendo um processo no Tribunal Internacional, só está sofrendo tal processo, porque o Estado ao qual ele detém um vínculo jurídico permitiu que isso ocorresse. Por quê? Se não existir o reconhecimento desse Tribunal Penal Internacional pelo Estado a qual o indivíduo detém uma relação direta, um vínculo jurídico, então
não haverá reconhecimento a estas sentenças ou atos praticados por esse Tribunal Penal Internacional. Então, no fim, também requer uma certa voluntariedade de um consenso se estabelecendo entre um Estado e o Tribunal Penal Internacional, certo? Bom, ONG são entidades privadas sem fins governamentais que atuam em áreas de interesse público. Entidades privadas sem fins governamentais. Eu trouxe exemplo aqui, Greenpeace, que já é de conhecimento notório dos senhores, e aí eu trago outras ONGs que os senhores ONGs, né? Nós temos o Comitê Olímpico Internacional e o Médicos Sem Fronteiras, são ONGs também. E a relação que se estabelece entre estas organizações e os estados se dá com características de regional, ok? Ótimo, pessoal. E aqui finalizamos a aula 8, olha aí que interessante. E aqui já tem leitura recomendada, o Estado na Ordem Internacional do Scalabrini, beleza? Leitura excelente também. Bom, finalizamos. Aqui. A janela errada, beleza. Compartilhar. Professor, não existe mais ONGs, e sim OSCE. Não, então, estas organizações que eu estou nomeando, né, são justamente essas organizações não governamentais. De certo, não existe uma precisão técnico-jurídica aqui, porque eu não estou tratando de direito internacional. Aqui meu interesse é ciência política, teoria geral do Estado, entendeu? Mas de fato, Patrícia, você não está errado não. É isso aí mesmo. Beleza? Beleza. Pronto. Formas de governo. Beleza. Antes de iniciar a aula relativa, deixa eu ver aqui. Sobre o trabalho de ciência política, né? O trabalho de ciência política, porque entrou aqui mais gente na aula, aí eu vou aproveitar e já dar a mensagem para vocês, beleza? Aula de ciência política anterior, eu passei um trabalho, né, com um prazo de uma semana, que finaliza hoje, no qual os senhores precisavam fazer um resumo, né, das leituras recomendadas das aulas 8, 9 e 10. É isso, só me engano é isso. Ok? E aí é o seguinte, eu não teve um problema no link, né, do Forms, teve um problema no link do Forms que não permite mais o envio de mais nenhum trabalho através do link próprio, entendeu? E aí eu lancei lá no Telegram também, né, apresentando lá uma forma alternativa, que é através do e-mail, e aí já indiquei o e-mail também, tá bom? Então quem tiver dúvida, entra no portal, né, ou dá uma olhada lá no Telegram. Se você der uma olhada lá, já tem as instruções de como nós vamos lidar com esse problema, tá bom? Não sei, não tem uma resposta para dar por que deu, qual o problema que deu, entendeu? Não sei mesmo. Teve, assim, não é falta de espaço, assim, que eu quase não uso esse drive, que eu até mudei, né, o drive. Eu mudei o drive do meu drive pessoal para o drive da instituição, para justamente comportar o maior número de espaço possível, vocês enviarem esses trabalhos para não ocupar o meu drive pessoal. Mas não sei o que deu. Eu acredito, né, o pessoal aqui da Uninorte estava conversando, que provavelmente isso ocorreu porque muita gente estava acessando o mesmo link, né, ao mesmo tempo, tentando enviar ao mesmo tempo. Acabou sobrecarregando o servidor do próprio Google para envio de formulários, deste formulário.
E aí acabou dando esse tilt, esse problema aí, tá bom? E aí provavelmente foi isso que ocorreu, né? Uma pena. Mas quem já enviou pelo formulário e já recebeu o envio do trabalho, não precisa enviar novamente. É só para quem não está conseguindo enviar, tá bom? Não precisa enviar 2 vezes. Se você já enviou, tá aqui para mim, bonitinho, o seu nome, tá tudo certo. Fechado, pessoal. Ok. Quem não estiver na aula, né, e avisem os colegas aí, verifiquem nos grupos de vocês aí, de turma, né, se foi enviado, que eu mandei para alguns líderes, não sei se eu enviei, mas eu enviei para alguns líderes para eles repassarem, não sei se foi repassado também, tá bom? Tô tentando avisar todo mundo da forma que eu tô, que eu tenho aqui, né? Sim, pessoal, sim, essa aqui não é aula 10 não, essa aqui é aula 11, tá bom? Aqui a capa do slide tá errada, tem um 1 aqui, né? Aula 11, aula 10 é anterior. Bom, vamos lá. Importante é o conteúdo, né? Formas de governo. Sobre formas de governo, bom, as formas de governo, elas dizem respeito ao modo como um determinado governo organiza os poderes e aplica o poder sobre os governados, ok? Se os senhores observarem a leitura recomendada da aula 11, os senhores perceberão que ela é bastante extensa. Ela é bastante extensa por quê? Porque diversos filósofos, cientistas aí, políticos de teoria do Estado, enfim, já se debruçaram sobre formas de governo, né? Tentando criar novas formas de governo mais adequadas, necessárias, observando, inclusive, refletindo o contexto do período em que viviam, né? Por vezes, as formas de governo criadas eram apenas formas de governos anteriores, com um plus, né? Com ou com um nome diferente, por vezes de fato representavam nova forma de governo, uma nova forma de governo. Então, se os senhores pegarem a leitura recomendada, ela é muito mais extensa, né? Tem diversos pensadores, e aí o autor, inclusive, trata disso a exaustão, né? Ele traça todo. É necessário compreender exatamente o conceito de formas de governo e a classificação de formas de governo cada pensador individualizada? Eu penso que não. Eu penso que não. Por quê? Os senhores verão, né, uma olhada aí na leitura recomendada e perceberão que por vezes é um repetitivo, né, assim, uma forma de governo muito parecida com a outra. E, em verdade, nós temos, os doutrinadores apontam como formas de governo, conceitos, isso, essa é a aula 11, isso, exatamente, Bruno Vieira. Justamente as teorias expostas por Aristóteles, Maquiavel e Montesquieu, certo? Aristóteles, Maquiavel e Montesquieu. E olha que interessante. Aristóteles, antiguidade. Maquiavel, modernidade. Montesquieu, contemporaneidade. Olha que interessante. E os demais, não necessariamente eu estou esgotando a temática ou excluindo o conhecimento específico, né, lá dos demais filósofos, nosso livro base, né, nosso autor base aqui nos apresenta de forma exaustiva. Mas eu compreendo que para os senhores é fundamental, ao menos, o entendimento, né, das diferenciações entre as teorias destes pensadores. Porque aqui na aula, vocês perceberam que faz uma certa diferenciação entre eles. Ok? Bom, vamos lá. Diferença entre Estado e governo. Bom, o Estado ele é fixo ou pouco alterável, dificilmente alterável. Ele o governo muda de tempos em tempos, eu não estou falando necessariamente do mandato. Ah,
O governo muda porque o mandato terminou, aí começou outro mandato. Não. Falando de fato das características essenciais de um governo, que mudam ao longo do tempo, que podem ser de diversos tipos. E estudaremos, inclusive, hoje, certo? E aí o Paulo Bonavides, nosso querido Paulo Bonavides, né, toda aula trazendo ele agora, ele aponta, né, de forma incisiva que as definições das formas de governo, elas tendem a variar de acordo com o período histórico, né, com as necessidades, com os problemas que determinado povo, né, está enfrentando naquele momento, tá bom? Vamos lá. Primeira teoria de Aristóteles. Bom, Aristóteles, ele diferenciava duas classificações gerais de forma de governo. Para ele existiam formas ideais de governo, aquelas que todos os estados deveriam perseguir, e existem aquelas formas degeneradas de governo. Degenerada, que eu falo, é no sentido ruim da palavra mesmo, né? Aquelas formas ruins de governo, certo? Primeiro, e os senhores compreenderão a distinção entre um e o outro. E Aristóteles ainda vai além. Ele traça um paralelo direto entre uma forma ideal, não degenerada, e uma forma degenerada de governo. Então, necessariamente ele aponta que haverá, se houver um problema, uma derrocada deste governo, ele desemboca necessariamente neste tipo de governo aqui, entendeu? Sempre uma relação direta. E eu trouxe aqui no slide uma correlação. Monarquia correlacionado com tirania, aristocracia correlacionado com oligarquia, democracia correlacionado com demagogia. Ok? Ótimo. Então vamos lá. Monarquia. Bom, monarquia é um governo justamente no qual o poder ele é concentrado nas mãos de uma única pessoa. Ponto. Poxa, professor, mas monarquia, este governo, que o poder é concentrado na mão de uma pessoa, poxa, é um governo autoritário, né? Um governo de forma alguma. Para Aristóteles, o monarca, ele não, o que diferenciava a monarquia e a tirania não era tão simplesmente a concentração de poder, mas como esse monarca exercia esse poder, certo? Porque para Aristóteles, o monarca, ele deveria necessariamente, ainda que tivesse uma concentração de poder, ele deveria necessariamente ser um monarca. Ele deveria necessariamente agir com justiça, beleza? Bom, enquanto a tirania representa uma forma degenerada da monarquia. O monarca, ele age com injustiça, com incompetência na tirania, certo? Então, é um governo tirano, aquele que é injusto, aquele que não tenta, que age com uma incompetência exacerbada, age de forma arbitrária, perseguindo somente interesses próprios. Então, quando o monarca ele coloca os seus interesses individuais acima dos interesses da coletividade, ele está sendo um tirano, está sendo um tirano. Mas, quando o monarca observa os interesses da coletividade, age em prol dos interesses desta coletividade, não. Ele está sendo apenas um monarca, ponto. Né? E não existe um demérito para Aristóteles da existência ou não de uma monarquia. Ok? Ótimo. Aristocracia. A aristocracia é um governo no qual o poder ele é exercido por um grupo de pessoas. Ponto. É um grupo de pessoas. E aqui eu acho que vocês já sacaram a correlação. Se na monarquia, a partir do momento que o monarca exerce o poder com arbitrariedade, incompetência, injustiça, tem-se uma tirania, uma forma degenerada, se esse grupo de indivíduos que detém o poder começar a agir de forma arbitrária, incompetente, injusta, haverá então a degeneração deste governo que desembocará em uma oligarquia. Oligarquia é justamente um governo no qual o poder está concentrado em um grupo de pessoas e este grupo exerce o poder de forma arbitrária. Se esse grupo não exerce o poder de forma arbitrária, ele exerce o poder de forma justa, é o quê? Uma aristocracia, entendeu? Democracia. Democracia é o governo exercido pela coletividade que contribui de forma ativa para a tomada de decisão, ok? Mas o problema, para Aristóteles
Na democracia, deve haver uma preocupação, de fato, com as necessidades, os problemas sociais, justamente para fazer um avanço, para que este Estado ele avance, ele lide com esses problemas. Se o povo, né, os indivíduos aqui que estão inseridos nesta democracia, começam a se preocupar mais com os representantes que estão querendo agradar as massas para se reelegerem, né, para se perpetuarem no poder, nós não temos uma democracia, nós temos uma demagogia, certo? A distinção entre democracia e demagogia, ela nos parece tanto quanto dificultosa, né? Tanto quanto dificultosa. Mas é necessário lembrar que Aristóteles apontava a necessidade da existência de uma virtude, né? A virtude política é aquela exercida pelo indivíduo que é justo, que atua com justiça. Se o povo, no momento de tomar essas decisões, se preocupa com ganhos pessoais, eu vou votar nesse fulano porque ele vai conseguir um cargo para o meu filho. Eu vou votar no cicrano porque se eu votar no cicrano, ele vai beneficiar essa camada da sociedade em detrimento daquela outra camada da sociedade. Isso, para Aristóteles, é o quê? Demagogia. Ok? Pessoal, vocês compreenderam bem a diferenciação entre cada um aqui? Beleza. Beleza. Perfeito, pessoal. Beleza. Vou avançar aqui. Maquiavel. Bom, Maquiavel, ele apresenta duas formas de governo. Para ele existem duas formas de governo. A nossa república e o principado, ok? E o principado. Essa república, né, erigida por Maquiavel, é justamente uma forma de governo no qual o poder é exercido de forma plural. Né? Se existe uma pluralidade que contribui para a tomada de decisão, tem-se então uma república. Ponto. Mas, se não existe esta pluralidade, então nós temos um principado. Um principado. Professor, é tipo uma monarquia, né? De fato, né? É um tipo de monarquia no qual o poder se concentra nas mãos do príncipe, né? Deste monarca, ok? Então, esta república, então, professor, ela abrange a democracia e a aristocracia? Sim. Na visão de Maquiavel, a existência de uma aristocracia representa necessariamente a existência de uma república. A existência de uma democracia representa a existência de uma república. A existência de um poder singular, com características de monarquia, representa a existência de um principado. Ok? De um principado. Beleza? Compreendido aqui, pessoal? Essa diferenciação entre república e principado? Perfeito. E aí, chega o nosso querido Montesquieu. Bom, Montesquieu observa, né, as teorias de Maquiavel, observa as teorias de Aristóteles e inova ao observar que, ao diferenciar que, primeiro, república. O poder ele está concentrado nas mãos do povo. Percebe? Nas mãos do povo. Como é que era a República de Maquiavel? Forma de governo abrangente no qual o poder é plural. Não havia identificação deste elemento específico, povo. Não. Para aqui, Montesquieu não. Montesquieu afirma que se o poder é exercido pelo povo, nós temos então uma república. Mas esse poder exercido pelo povo, ele abrange somente um grupo de indivíduos. Então é o quê? Uma aristocracia. Se esse poder é exercido por toda a coletividade, de fato nós temos uma democracia, que representa, em linhas gerais, uma república. A república ela não é identificada pela existência de um poder exercido por um grupo ou por toda a coletividade. Não, é a existência de um poder exercido, né, a qual o detentor do poder ele é do povo, está nas mãos do povo, ok? A monarquia, no entanto, afirma que o poder está concentrado nas mãos de apenas uma pessoa. Está aqui, né, nada novo.
Todavia, o monarca deve respeitar um corpo de leis fixas. Um corpo de leis fixas. Olha que interessante, professor. Então, ele apresenta condições para a existência desta monarquia? Sim, porque na visão de Montesquieu, a república e esta monarquia exercida desta forma é justamente um ideal, é o ideal que deve ocorrer. Bom, se não é uma república, ao menos que nesta monarquia exista um corpo de leis fixas que limitam o poder do monarca, que o monarca deve sempre estar sujeito a este corpo de leis fixas. Mas, aí é um desdobramento da monarquia, nós temos o despotismo. O despotismo, na visão de Montesquieu, é justamente esta monarquia na qual o monarca desrespeita este corpo de leis fixas. Então ele age como? De forma arbitrária. Ele coloca os seus interesses pessoais acima dos interesses da coletividade. Nós não vimos que, lá atrás, né, o princípio da legalidade representa uma restrição, uma limitação imposta pelo povo sobre as autoridades, sobre o próprio Estado. Então, se o monarca representa o Estado, se o monarca representa o Estado, então deve existir um corpo de leis fixas para limitar, para restringir a atuação deste Estado, representado na pessoa deste monarca. Se esse monarca ele usurpa o poder, ele utiliza o poder para fins pessoais, contrários às disposições em lei, estabelecidas ali com vieses de restrição, limitação, então é, em verdade, um despotismo, ok? Despotismo, beleza? Beleza? Geralmente, quando a gente pensa em Montesquieu, né, a gente já pensa em 3 poderes, né? O professor vai falar de Montesquieu, então ele vai falar de 3 poderes. Vou falar de 3 poderes nessa aula, mas é interessante também observar, né, a visão de Montesquieu, claro, né, observando também um contexto histórico em que ele vivia e a diferenciação entre esta república e essa monarquia. Então é possível observar que Montesquieu observa o que foi produzido anteriormente por Maquiavel, né? Afinal, nós temos esta república aqui apontada por Maquiavel. E é possível observar também que Montesquieu também aponta esta visão de forma de governo ideal em contrapartida de uma forma de governo degenerada, a relação entre monarquia e despotismo, que advém justamente dos pensamentos de Aristóteles, certo? De Aristóteles. E esses pensamentos de Aristóteles também vieram aí justamente dos pensamentos de Platão também, tá bom? Mas Aristóteles é o que contribui de forma significativa para estabelecer de forma conceitual e organizada, né, estes pensamentos entre formas ideais ou não degeneradas e formas degeneradas, beleza? Bom, separação dos poderes. Bom, identificamos que forma de governo, né, exercício do poder dentro de um determinado Estado, separação dos poderes vai estar diretamente correlacionado à temática de formas de governo, porque a separação dos poderes trata da divisão de funções e tarefas a serem exercidas pelo poder político do Estado, certo? Com especificação de cada função governamental básica a um órgão especializado e independente. Esse aqui é o conceito atual, desta dita separação dos poderes. É o conceito, inclusive, se meus alunos de Constitucional 3, né, do vespertino observarem, é o mesmo conceito que eu passo lá em sala de aula, quando eu vou tratar de organização do Estado, certo? E é interessante também apontar que Aristóteles, olha que coisa louca, cara. Quando eu vejo isso aqui, minha nossa, que coisa louca, esses caras estavam muito à frente do tempo. Aristóteles, lá na antiguidade, já havia teorizado sobre a necessidade de repartir o poder para impedir a usurpação desse poder, o exercício arbitrário desse poder pelas autoridades, certo? Todavia, esta visão de Aristóteles ela não é necessariamente correlacionada a esta separação de poderes que nós temos atualmente. Porque, ainda na visão de Aristóteles, o poder ele era uno, central,
e dividido em órgãos dentro deste poder unocentral. Ocorre que havia uma hierarquia entre este poder de Aristóteles. Então, um poder estaria acima e os outros poderes abaixo deste poder central. Então, não havia de fato uma separação em órgãos independentes, né, tal qual conhecemos hoje. Não, havia uma hierarquia. Mas já havia um certo pensamento sobre a necessidade de especialização em funções, né? Em funções, para justamente atingir um grau de eficiência maior e também diminuir as possibilidades de exercício de arbitrariedade, certo? Por estas autoridades, nestes órgãos, ok? John Locke. E aí, vamos analisar o pensamento de Locke, em seguida analisamos o pensamento de Montesquieu. Nas aulas de direito constitucional, a gente vai diretamente daqui para cá, né? A gente não observa esse meio do campo aqui, esse meio caminho aqui. Mas é interessante observar a teoria de Locke, porque Locke, ele diferenciava, né? Ele diferenciava os poderes executivos e legislativo, e ele criava justamente um poder chamado poder federativo. Poder federativo. Poxa, e o poder judiciário? O poder judiciário, ele é exercido dentro aqui do poder executivo. Trata-se de uma das funções do poder executivo. Olha que interessante. Executivo, atividade contínua para a finalidade de conduzir os assuntos internos e externos dos estados, né? E de julgar e aplicar penas àqueles que descumprissem as leis. Então havia um acúmulo de funções dentro do executivo, que abarcava o judiciário, ok? Por quê? Porque na visão de Locke, existia o poder legislativo, e o poder legislativo é este, tal qual conhecemos hoje. Ele é responsável por criar leis. Ele cria leis, ok? Ótimo. Se existe um poder legislativo responsável por criar leis, o executivo ele teria a responsabilidade de quê? Cumprir as leis do legislativo. Cumprir as leis não apenas na execução de políticas públicas, né? Enfim, né? O direcionamento do governo, tomada de decisão fundamental, mas também julgar, né, os conflitos que existissem na sociedade. Então, existia uma visão dual. Então, se o legislativo cria a lei, é necessário a existência de um executivo para executar as leis criadas pelo legislativo. Então, dentro dessa visão, o legislativo, para John Locke, ele tem uma proeminência maior. Ele tem uma proeminência, uma responsabilidade maior. Ok? E é lembrar que John Locke era um proeminente liberalista, né? Era um proeminente liberalista, que era contra a centralização do poder. Para ele, o legislativo, ele era um órgão fundamental, essencial. Por quê? Porque é dentro do legislativo que o povo exerce o seu direito político, né? Ele contribui diretamente com a formação da decisão política fundamental dentro deste Estado, certo? E aí, nessa visão, o executivo cabia tão simplesmente a execução destas leis. Ponto. Ok? E aí, ele cria este poder federativo. Ele cria esse poder federativo. O poder federativo, ele é o poder conferido ao Estado de relacionar-se com outras pessoas e comunidades alheias à República. Alheias à República. É justamente o exercício da soberania no âmbito externo. No âmbito externo. Ok? Então, dentro dessa visão, o chefe aqui deste executivo, o chefe do executivo, ele não o chefe, né, no âmbito interno, ele não representa no âmbito interno a República Federativa. Não, ele não representa necessariamente. É um outro indivíduo, é uma outra autoridade que representará o Estado para o exercício da soberania no âmbito externo. Aí ele cria a existência desse poder federativo, certo? Além disso, tem uma questão interessante aqui. Ele cria também este instituto jurídico da prerrogativa. Prerrogativa, na visão de John Locke, é a permissão concedida pelo povo aos seus governantes para que, nos casos do silêncio da lei sobre determinados temas, realizassem ações de livre eleição, mesmo que fossem contrários ao texto legal. Olha que interessante.
Se o Poder Judiciário é abarcado pelo Poder Executivo, o que acontece quando tem lacuna, quando ocorrerá justamente a lacuna? Bom, da nossa ordem jurídica, quando um juiz está diante de uma lacuna, ele tem à sua disposição outras fontes do direito para integrar essa lacuna, para integrar o direito, para suprir essa lacuna, certo? Princípios gerais de direito, costumes e analogia no nosso direito brasileiro. E aqui, se não existe um judiciário, né, independente, como é que vai se dar o preenchimento dessa lacuna na ausência da lei? Na visão de... Aí percebam, um desdobramento. Se para Locke o Poder Legislativo ele sempre tem uma proeminência maior, uma responsabilidade maior, porque é ali onde a decisão do povo realmente é expressa, então nós temos a necessidade de criar um instituto jurídico específico para dar conta daquelas lacunas. Então, quando o legislativo falhar não criando leis, né, quando ele não criar uma lei para dar conta de um fato social específico, de um conflito, é necessário perguntar para o povo o que deve ser feito. Ponto. Entendeu? E aí nós temos um esvaziamento deste poder de julgar exercido pelo executivo. E aí o executivo somente pode agir se existir lei. Ou deve existir uma lei, ou deve existir o exercício da prerrogativa para sanar uma lacuna. Olha que interessante, que sistema jurídico interessante, criado por John Locke, né? E aí Montesquieu, em seguida, simplifica, né? Ele simplifica esta visão de Locke, dividindo os poderes em executivo, legislativo e judiciário, certo? A diferença aqui estará justamente na retirada desta função de julgar da responsabilidade do executivo e criando um poder novo, o poder judiciário, mas o poder judiciário ele é focado, né, especificamente em um órgão que tem por objetivo o julgamento, né, de crimes e conflitos entre indivíduos dentro desta sociedade, certo? Enquanto o executivo, ele deve justamente cumprir as normas elaboradas pelo legislativo, ainda podendo, inclusive, vetar aquelas leis elaboradas pelo legislativo que julgar pertinente, certo? E dentro dessa visão, o executivo ele não tem o poder de criar novas leis. Ele não pode criar novas leis. Né? Somente quem cria lei é o legislativo. Né? Na visão inicial de Montesquieu, nós tínhamos esta visão taxativa. Okay? Esta visão taxativa. E percebe-se que Montesquieu ficou preocupado em dar um poder muito grande ao poder legislativo. Um poder muito grande legislativo. Um poder muito grande ao legislativo, a ponto do próprio legislativo ameaçar a independência do poder executivo. Ok? Exato. Aqui, estes poderes aqui de Montesquieu, né, apontados por Montesquieu nesse período, não comportavam a possibilidade do executivo ficar criando lei, por exemplo, ou criando atos relacionados à possibilidade de criação de direito. Não, de forma alguma. A exemplo do que temos hoje com a medida provisória. A medida provisória é um ato do próprio executivo que depois precisa passar pelo crivo do legislativo. Mas a partir do momento que a medida provisória é publicada, ela já tem força de lei. Claro, precisa ser confirmada depois pelo legislativo. Mas aqui não. E aí o que o Montesquieu pensou? Para impedir que o legislativo tivesse um poder hierarquicamente superior ao executivo na prática. Ele deu a possibilidade do executivo vetar leis elaboradas pelo legislativo. E aí não haveria essa sujeição do executivo a qualquer medida criada pelo legislativo. E ele cria justamente essa possibilidade, certo? E aí, o legislativo, ele é um órgão representativo da vontade do povo, destinado justamente à criação de leis. Né? E além disso, ele não está especificamente voltado somente para a criação de lei. Não. E aí, para que não existisse uma proeminência do poder executivo sobre o legislativo, há a possibilidade de apreciar, do legislativo, apreciar nos termos da lei, as ações do executivo e dos seus membros.
né? E aí nós temos a figura do crime de responsabilidade, a possibilidade da destituição, né, do chefe do executivo pelo legislativo. Olha que interessante. E aí, o Poder Judiciário, puxa, professor, e o Poder Judiciário? O Poder Judiciário, na visão original de Montesquieu, ele seria um órgão cuja função dele estava relacionada especificamente em julgar conflitos, crimes, as relações que se estabelecem entre indivíduos na sociedade, ok? Para justamente suprir uma impossibilidade do legislativo criar lei, enfim, ou do executivo de executar de fato as leis criadas pelo legislativo. E aí, para dar conta daquelas questões pontuais, o judiciário existe, ok? E aí o Tocqueville é um pensador muito interessante, porque ele observa que Montesquieu, né, criou, e ele traz os seus apontamentos. E olha que interessante, ele altera algumas questões pontuais dentro de cada poder. Ele altera questões pontuais dentro de cada poder, com o objetivo de trazer um grau de eficácia maior à teoria inicialmente criada por Montesquieu. E aí, como que ele, na visão dele, ele daria este grau de eficácia maior? Beleza, vamos lá. Tocqueville, primeiro, ele divide o legislativo em duas assembleias, em duas casas legislativas. Uma é de representantes dos estados e a outra de representantes do povo, certo? Uma de representantes dos estados e outra de representantes do povo. Mas as duas casas, os representantes das duas casas seriam eleitos pelo povo, Mas perceba, a preocupação do senador é justamente com questões de Estado, ok? A preocupação do deputado, para Tocqueville, é justamente questões afetas às necessidades, problemas sociais relativos ao povo, certo? E haveria um debate entre as duas casas, certo? Entre as duas casas, justamente, quando uma casa quisesse criar uma lei, tudo bem, você pode criar essa lei, mas essa lei precisa do crivo da outra casa, entendeu? Então, dentro desse legislativo, não haveria somente uma proeminência de representantes tão somente do povo. Não, haveriam representantes do povo e de Estado, Então, interesse de Estado e interesse de povo. E aí, quando houvesse a criação de uma lei por uma casa, essa lei precisaria também do crivo da outra casa. E haveria sempre um debate constante entre as duas casas. E dessa forma haveria uma eficácia maior, né? Uma possibilidade, uma melhoria, né, nas funções desempenhadas por esse legislativo. Olha que interessante. Tocqueville que diferenciou esse Senado dessa Câmara dos Deputados. E justamente esta teoria foi fundamental para a criação do nosso sistema, né, da nossa organização de Estado. Se vocês perceberem, no âmbito federal, nós temos a divisão, né, esse bicameralismo, Senado e Câmara dos Deputados, né, observando essa teoria de Tocqueville. Legal, né? Em seguida, nós temos que ele inovou apontar que o poder executivo ele seria conduzido por um representante eleito para um mandato temporal e seu poder seria regulado pelo Senado. Olha que interessante. Então, no caso do cometimento de alguma falta grave, né, pelo chefe do executivo, quem deve julgar este chefe do executivo são os senadores. E esta é a visão de Tocqueville, entendeu? Por quê? Porque a partir do momento que o chefe do executivo comete uma falta grave, ele comete uma falta grave em face do próprio Estado, Então, o Estado é que deve julgar este chefe do executivo, entende? Então, o Estado foi um cometimento de uma falta grave contra o Estado. O Estado deve julgar esse chefe do executivo. Isso tudo na visão de Tocqueville, ok? Beleza? Em seguida, nós temos quanto ao poder judiciário. Bom, o judiciário ele atuaria quando invocado e por recorrer à Constituição e para justificar a maior parte de suas decisões detinha significativo poder político.
Olha que interessante. Na visão de Montesquieu, o poder judiciário ele estaria voltado para justamente solucionar os conflitos individuais, pontuais que se estabelecem na sociedade, certo? Julgamento de crimes, etc. e tal. Tocqueville inova. Ele inova por quê? Bom, se nós temos uma constituição dentro deste Estado, é necessário que algum desses poderes seja responsável por aplicar, para justamente observar, para manter a integridade deste Estado, segundo o que a Constituição afirma. Segundo o que a Constituição afirma. Então, para manter a força normativa da Constituição, para que este Estado continue, para que haja manutenção deste Estado, o Judiciário também deve exercer um poder político. Mas aqui ele exerce poder político com a finalidade de criar uma corte constitucional responsável por julgar aquelas infringências ou problemas que ocorram na sociedade que vão de encontro à Constituição, ok? Para justamente manter uma unidade, para manter uma força normativa dentro deste Estado. Interessante, né? Separação de poderes e democracia atual. Pessoal, o tempo aqui já esgotou para mim, né? Mas eu vou continuar. Vou continuar pegando aqui mais uns 15 minutinhos para finalizar, tá bom? Já estou aqui no finalzinho. Faltam uns 4, 3 slides, tá bom? E aí eu vou também dar uma resumida. Por que eu vou dar uma resumida? Porque, se os senhores observarem na leitura recomendada, o nosso autor, Scalabrini, e inclusive outros autores, né, que também fazem parte deste apanhado, deste livro de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, eles apresentam eles sempre combinam, né? Gostam de apresentar um contexto histórico, o motivo pelos quais as coisas foram criadas. Eles apresentam um contexto geral, atual, de como é que as coisas funcionam atualmente. E no final, eles apresentam um núcleo crítico, né? Uma visão crítica, com o objetivo de suscitar nos senhores perguntas, questionamentos, né? Para que haja uma conformação destes conhecimentos no âmbito teórico, no âmbito prático. Porque pensar a ciência política desatrelado, né, dissociado desse âmbito prático, contextual, no qual vivemos hoje, é um tanto quanto maçante, cansativo pra caramba. Porque você começa a pensar, poxa, para que serve isso? Serve para isso aqui, ó. Para você ter conhecimento, ter fundamento naquilo que você fala e conseguir observar o mundo ao seu redor, observar os poderes, a forma de relação, a relação entre estes poderes na atual sociedade, na qual vivemos, e conseguir observar, isso é certo, isso é errado, nossa, isso aqui é um problema, poxa, isso aqui poderia ser melhorado, e aí você melhora, né, este seu senso crítico, ok? Esse é o nosso grande objetivo aqui em Ciência Política e Teoria Geral do Estado, ok? Mas cuidado. Quando você entra nestas discussões relativas à crise entre poderes, é muito fácil desembocar em certos paradoxos, né? Em discussões paradoxais que não vão levar a lugar nenhum. Por quê? Porque todos nós temos nossos ideais, nossos dogmas políticos, nossas filosofias de vida, filiamos-nos a esta posição ou aquela posição. Mas não é disso que o nosso autor está falando. Nosso autor não está falando disso. Nosso autor, o que é que ele faz? Ele dá alguns passos atrás. Ele, com um referencial teórico maravilhoso por trás, ele observa o contexto em que nós estamos, e começa a apontar. Olha que interessante, mas tem esse problema, olha aquele problema ali. Mas será que isso é um problema? Por que esse problema acontece? Pense aí, aluno, por favor, por que esse problema acontece? Olha que interessante, existem teóricos que já apontaram formas de solucionar esse problema. Poxa, será que esses teóricos apresentando essas formas de solucionar esse problema são suficientes? É isso que o autor quer e é isso que eu, quero também que os senhores sejam capazes de fazer, entendeu? Mas vamos lá. Crise de relacionamento. Bom, é inegável que o estabelecimento de poderes individuais, especializados, autônomos, desemboque necessariamente na existência de certas tensões ou de problemas existentes entre esses três poderes. Porque já conversamos
na aula sobre democracia. Bobbio afirma, Paulo Bonavides confirma. Estabelecer consensos, estabelecer essa vontade geral de Rousseau, por vezes é impossível. Porque o que se tem na sociedade são núcleos de pensamento. Não são poucos núcleos de pensamento, que têm pensamentos diferentes. Então, você sempre alocar necessariamente dois lados, nem sempre é possível identificar dois lados. Nem sempre. Quando se trata de política, nem sempre é possível identificar de forma taxativa e objetiva dois lados. O lado tal, o lado tal. Um está de forma contrária, específica, taxativa a esse lado aqui. Então é muito mais fácil tomar uma decisão. É só eu votar naquele que é... Não. Ciência política acaba trazendo justamente este pensamento. Poxa, cuidado nesta identificação desses dois lados, porque em verdade na sociedade nós temos diversos núcleos de pensamento que por vezes apresentam visões diferentes um do outro. Então, sobre o mesmo fato, é possível ter posições diferentes de diversos núcleos. Olha que interessante. Interessante, né? Bom, e o contexto desta crise de relacionamento vai se dar justamente porque é cada vez mais frequente a intervenção política do Poder Legislativo em desprezo ao Poder Judiciário, certo? Existe, de fato, um desprezo, né? Um desprezo entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Existem, então, crises se estabelecendo de forma sistêmica, né? Sistematizada, ou seja, nunca acaba, apenas se renova entre os poderes legislativo e executivo, o que impede a tomada de uma decisão política com vistas a sanar lacunas e fazer as coisas avançarem, certo? Esta promoção de consensos é cada vez mais dificultosa nessa nossa sociedade. E aí eu retomo essa questão entre o legislativo e o poder judiciário. Perceba, o poder judiciário, na relação entre poderes que temos atualmente, ele não pode ficar de braços cruzados, observando quando há um problema, uma lacuna. Não. Se existe uma lacuna, se ocorrer uma omissão, uma inação do Poder Legislativo, que estava mais preocupado em falar de outras coisas do que resolver, criar uma lei para resolver esse problema, o Poder Judiciário não vai ficar de braços cruzados, não. E o Poder Judiciário vai tomar uma decisão, certo? Ele deve tomar uma decisão, ele é obrigado a tomar uma decisão. Ele não pode simplesmente se omitir. Não. Então perceba, se existirem cada vez mais vácuos criados pelo Poder Legislativo, se existirem cada vez mais lacunas, uma inação do Poder Legislativo, diante desta impossibilidade de promoção de consensos, quem é que vai resolver? Quem é que vai resolver? Nós sabemos quem vai resolver, o Judiciário. Então, o Judiciário, que é obrigado a resolver, ele não tem outra possibilidade. Ele é obrigado a resolver. Não existe lei para tratar daquela determinada situação, não existe uma disposição criada pelo Legislativo para tratar daquela situação, o Judiciário vai ter que resolver, observando, claro, as normas constitucionais para solucionar este problema, esse vácuo, certo? E isso acaba de pôr mais lenha na fogueira, meu irmão. Acaba de pôr mais lenha na fogueira. E aí, legislativo começa a atacar o judiciário, aí o judiciário ataca o legislativo, afirmando que eles não fazem nada, omissão e etc e tal. Aí o legislativo fala mal do judiciário, dizendo que a partir de agora existe uma tirania, não sei o quê. Aí o executivo se bota no meio também, porque o executivo precisa do legislativo para fazer as coisas avançarem, porque ele precisa desta criação destas leis, para justamente poder criar as políticas públicas em cima dessas leis. Aí, meu amigo, o caldo entorna e a gente fica nessa situação que nós estamos atualmente. Olha que interessante. Bom, como eu falei, não estou falando do partido A, do partido B. Estou analisando a conjuntura política. E se os senhores observarem nossa leitura recomendada, esta conjuntura política foi apontada por Scalabrini. Beleza? E aí nós temos os nossos queridos Tocqueville e Bobbio. Eu botei o Tocqueville aqui só para ter uma outra posição, porque eu acho interessante o posicionamento do Bobbio. Certo? E eu, como eu não tenho tempo, eu quero abordar especificamente esse pensamento. Vamos lá. A ideologia de Dom Alberto Bobbio
de que o principal ponto característico da democracia seria o respeito à eleição e o desejo do povo e das instituições, não as ações políticas em si, não reflete a realidade. Principalmente no caso brasileiro, com mando e desmando. Aí ele aponta dos deputados, senadores, superjuízes, presidentes que insistem em atuar como se fossem reis e soberanos. E aqui, né, dá o 360 na aula e nós voltamos lá para o início da aula. Lá para o início da aula. Bobbio dialoga com Aristóteles na medida que aponta que será que estamos vivendo uma degeneração da democracia? Será que estamos vivendo uma forma degenerada de democracia ou ainda estamos vivendo democracia? Será que há tão e simplesmente uma crise entre poderes que é justamente oriunda da tensão que se estabelece entre poderes, que Montesquieu já previa que existirão e é necessário a existência, impedir a usurpação do poder por um destes poderes? Não sei. Não sei. E a essa pergunta eu não responderei. Os senhores que responderão, certo? Beleza? Bom, pessoal, é isso. Eu recomendo a leitura de Formas de Governo do Felipe Scalabrin. É uma leitura muito boa mesmo. Ele consegue sintetizar assim, as formas de governo de uma forma brilhante, cara, de uma forma muito boa mesmo. E consegue fazer uma análise conjuntural embasada, não é uma análise conjuntural assim, do nada, entendeu? Do nada, não é tipo segunda-feira na CNN, um comentarista falando de qualquer jeito sobre qualquer coisa. Não, ele faz uma análise conjuntural trazendo, né, os pensamentos de Tocqueville, os pensamentos de Bobbio, faz uma correlação entre eles e no fim faz essa pergunta aqui. No fim faz essa pergunta aqui. E aí quando chega no final da leitura você pensa que começou estudando Aristóteles, formas ideais e degeneradas de governo, aí você fica, minha nossa. Né? Aí dá um impacto, né? Dá um impacto. Eita, cara. E agora? Beleza, pessoal? Beleza? Bruno Viveiro Nascimento, ok. Esse pensamento é bem moderno. De fato, ele realmente é um pensamento bem moderno. Percebe que Bobbio, infelizmente, faleceu aí. Ele viveu, né, parte desse contexto político no qual estamos inseridos, e já com forma brilhante, né, já conseguiu sintetizar e amarrar esse contexto em que ele vivia e no que vivemos atualmente, né? Ou não, vai depender dos seus fundamentos e argumentos, porque é muito difícil, pessoal, analisar ciência política, a história, quando nós estamos vivendo a história. É muito difícil, é muito difícil. É muito mais fácil você observar a política, observar a história, analisando o passado. Você consegue apontar, sintetizar, correlacionar de forma muito mais simples e prática, é fácil. Mas quando você analisa o momento em que você vive, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Ok? Mas, apesar disso, o Scalabrini ele tem um pensamento muito interessante. Ele não se furta, né? Ele não se furta em abordar as questões que realmente estamos vivendo, mas ele também não apresenta um idealismo, porque eu gosto do partido tal, do ideário tal, porque eu sou progressista, porque... Não, ele em algum momento ele bota esse tipo de discussão no meio. Não, ele analisa conjectura, ele apresenta conjecturas sobre o contexto em que vivemos. E ele não aponta um culpado. Ele não aponta um culpado. Ele não aponta um culpado. E aí fica de ensinamento. Talvez o problema não esteja necessariamente neste presidente ou naquele presidente, ou neste poder ou naquele poder, entende? Ele consegue trazer um pensamento amplo, uma conjectura geral,
sobre o que vem ocorrendo. E talvez o problema não seja pontual. Talvez o problema não seja pontual. Perceba, talvez, ele também não afirma de forma taxativa que estamos vivendo uma forma degenerada de democracia, a demagogia, perdão, ou não, ou apenas é uma crise, uma tensão normal que se estabelece entre os poderes. Entende? Muito interessante, né? Também gostei muito dessa leitura. Achei muito legal. Beleza? Bom, pessoal, é isso, né? Hoje eu consegui dar conta aí, fazer um batidão, dar 2 aulas em um. Ultrapassei o horário aí, me perdoem, viu? Me perdoem, mas eu acho que eu estava com crédito já da aula anterior, eu liberei para ser mais cedo. E é isso, tá bom?